Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso programa Diário Espiritual, nessa manhã de quarta-feira, dia 9 de janeiro. E queremos agradecer a sua audiência, pois esse programa é uma proposta da Paróquia Santa Rita para levar até você a palavra de Deus, para que você, meditando, rezando essa palavra, possa sentir assim a presença, o amor de Deus na sua vida e também na vida de sua família. Hoje a liturgia celebra Santo André Corsini. Por isso eu convido a você a estar atento para conhecer um pouco melhor da sua vida, da sua biografia. Santo André Corsini, um santo bispo. Os pais fizeram de tudo para bem formá-lo. Com apenas 15 anos, ele dava tanto trabalho e decepções para seus pais. Aos pés de uma imagem de Nossa Senhora, ele orava e a graça aconteceu. Ele retomou seus valores, começou uma caminhada de conversão e falou para o provincial carmelita que queria entrar para a vida religiosa. Ele foi crescendo nessa liberdade que é dom de Deus para o ser humano. Santo André ia se colocando a serviço dos doentes, dos pobres, nos trabalhos tão simples como os da cozinha. Ele também saía para mendigar para a necessidade de sua comunidade. Passou humilhação, mas sempre centrado em Cristo. Os santos foram e continuam a ser pessoas que comunicaram Cristo para o mundo. Mas Deus tinha mais para André. Foi por essa confiança no amor de Deus que ele assumiu o episcopado e foi um santo bispo, até que em 1373, no dia de Natal, Nossa Senhora apareceu para ele dizendo do seu falecimento que estava próximo. No dia da Epifania do Senhor, ele entrou para o céu. Santo André Corsini, rogai por nós. Olha que bela história que nós acabamos de ouvir na vida de Santo André. Seus pais pareciam que eram estéreis e sempre pediam a Deus um filho. E esse filho estava demorando vir, mas eles não desistiram. Até que um dia a graça aconteceu e ele então foi batizado com o nome de André. André, que chegou aos 15 anos de vida, sua vida, ele começou a dar muito trabalho para os seus pais, abandonando tudo aquilo que seus pais ensinaram como de preceito, aquilo que era bom, aquilo que era virtuoso. Ele andava sempre na contramão. Mas, um dia, rezando aos pés da imagem de Nossa Senhora, ele percebeu, enxergou o que estava fazendo, estava trilhando um caminho errado e pediu a ajuda dela e ele então começou a fazer um processo de conversão e resgatar tudo aquilo que seus pais haviam ensinado a eles. E esse, com certeza, é um testemunho para você que é pai, para você que é mãe, que muitas das vezes desanima em ensinar a palavra de Deus ao seu filho. Ensine, insista, porque no momento certo a graça de Deus vai agir. É isso que a vida de Santo André vem ensinar a cada um de nós. Então, pais e mães, sejam perseverantes na oração, sejam perseverantes na educação dos bons costumes, que com certeza, na hora certa, a graça de Deus vai agir no coração do seu filho e ele vai recordar de tudo aquilo de bom que você ensinou a ele. Então, Santo André Corsini, rogai por nós. Cristo, Filho de Deus Pai, nos fala através de sua palavra. Por isso, eu convido a você a abrir os seus ouvidos, o seu coração, para ouvir a santa palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículos de 45 a 52. Depois de saciar 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem à sua frente para Betsaida, na outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles andando sobre as águas e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos o tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus falou: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então subiu com eles na barca e o vento cessou.
Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje a palavra de Deus, caríssimos irmãos e irmãs, traz um belo ensinamento para todos nós que desejamos ser discípulos e missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos aqui que no Evangelho de ontem, Jesus multiplicava os pães e alimentava o povo. E aquele dia foi um dia de intensa atividade e com certeza os discípulos estavam super cansados. Por isso que Jesus coloca eles na barca e pede para que eles vão atravessando à sua frente. E nisso Jesus se coloca a rezar. Mas o que a gente pode tirar de exemplo disso? Nós podemos trazer para a realidade de evangelizar. Os discípulos estavam inseguros nessa nova missão deles, pois eles estavam anunciando aos pagãos a palavra de Deus. Então, para eles, com certeza, era muito mais cômodo de pregar para aqueles que eles conheciam, que pensavam como eles, que era muito mais fácil. Agora, ir para uma terra estranha e também falar de realidades, ter que adaptar a palavra de Deus aos pagãos, com certeza isso exigia muito deles e eles estavam com medo. Então é esse exemplo da barca que estava sendo agitada pelo mar. E ainda eles estavam sem a presença de Jesus. Então a insegurança, o medo bateu neles com certeza. E Jesus então, percebendo que eles estavam com medos, que eles estavam com medo, então o que ele faz? Ele coloca a caminhar sobre as águas para ir ao alcance dos seus discípulos. E então, quando os discípulos veem, pensam que é um fantasma que está chegando. E Jesus, coragem, sou eu, não tenhais medo. E Jesus entra na barca, e então toda a tribulação, todo o temor se afasta, a água fica aquela calmaria. Isso também nós precisamos trazer para a vida espiritual de cada um de nós. Quantas vezes a nossa vida está como esse barco dos discípulos, sempre em turbulência, sempre com dificuldades, e isso com certeza traz o medo, traz a insegurança a cada um de nós. Por isso que nós somos chamados a rezar, por isso que nós somos chamados a ter fé e confiar na presença de Jesus, que caminha ao nosso lado, que caminha sobre as águas para ir ao nosso encontro, para dar essa tranquilidade à vida de cada um de nós. Se a nossa vida está turbulenta, clamemos Jesus, reconheçamos Jesus, ouçamos Jesus dizendo, coragem, não tenhais medo, eu estou contigo. E assim, com certeza, a nossa missão, a nossa vida vai se tornando cada vez mais tranquila. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, não percamos a chance, sempre manifestemos esse desejo de estar na presença de Deus. Manifestemos esse desejo de viver a nossa vida segundo as condições de Deus, que Ele vai dar a segurança para os nossos passos. E assim a igreja vai caminhando, vai atravessando de uma margem para outra, para sempre ir anunciando a palavra de Deus. Você que é batizado também é chamado a viver a sua vida, a anunciar o Evangelho nessa confiança, nessa coragem que o Senhor deseja confiar a cada um de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Acabamos de ouvir no Santo Evangelho que os discípulos estavam inseguros na sua missão de evangelizar. Por isso eu convido a você para que juntos possamos, mais uma vez, contar, então, rezar essa oração de consagração a Santa Rita, para que ela interceda a Deus, pedindo, implorando a coragem e a força da missão para todos nós. Rezemos com muita esperança essa oração. Oremos. Ó poderosa Santa Rita, a quem Deus constituiu auxiliadora dos cristãos, nós vos escolhemos como senhora e protetora desta cidade, desta família, dessa região. Dignai-vos mostrar aqui o vosso poderoso auxílio. Preservai esta casa, cidade, região, de todo o perigo, do incêndio, da inundação, dos raios, da tempestade, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades
que conheceis. Abençoai e protegei, defendei e guardai como coisa vossa as pessoas que vivem nesta casa, cidade ou região. Sobretudo, concedei-lhes a graça mais importante, a amizade com Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivesses na palavra de Deus e o amor com que nutristes para com o vosso Salvador Jesus Cristo e para com todos aqueles que pelos quais ele morreu na cruz. Gloriosa Santa Rita, rogai por todos que moram nesta casa, cidade, região, que vos foi consagrada. Amém. O Evangelho de hoje também nos falou sobre a água turbulenta, a água que vem para muitas das vezes tirar a nossa vida, mas a água que tem a presença de Deus, a água que é abençoada, com certeza traz a tranquilidade. Por isso, eu convido a você para participarmos junto desse momento de bênção da água, para que essa água que muitas das vezes pode tirar a nossa vida, tirar o nosso sossego, seja uma água abençoada e assim trazer a tranquilidade, a serenidade ao coração de cada um de nós. Acompanhe com muita fé esta oração de bênção. Abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão de nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda a doença e cilada do inimigo. Concedei, ó Deus, que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Avisos da comunidade. Hoje, às 19h30, na Igreja Matriz, Grupo de Oração da Renovação Carismática. Bem, irmãos e irmãs, estamos chegando ao final do nosso programa Diário Espiritual desta quarta-feira. Queremos agradecer imensamente a sua presença, a sua amizade aí do outro lado e que amanhã possamos estar aqui nesse mesmo horário para juntos refletirmos e meditarmos a palavra de Deus mais uma vez. E agora vamos deixar a bênção do Deus Todo-Poderoso a você. E eu peço que você feche seus olhos, incline a sua cabeça, para que assim você possa se concentrar e receber de fato, tomar posse dessa bênção que o Senhor deseja lhe conceder. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo, um forte abraço e até amanhã com mais um programa Diário Espiritual.